Nem todos conseguem ver o filme, porque ele não tem nos streams, pelo menos eu não achei, eu perdi minha senha da Amazon Prime, eu me ferrei aqui. Mas eu não achei ele nos streams, eu tive que baixar. Tá? Então nem todo mundo vai conseguir ver, tem que baixar, procurar, pode pegar vírus no computador, tá? Nem todo mundo tem tempo, é um filme longo, de 2 horas e 40 minutos. Então assim, eu vou falar muito spoiler, tá? Eu vou fazer um resumão. E ele é um filme sobre apostasia. Tá? O que é apostasia? É negar a fé, tá? Basicamente. Mas vamos pôr certinho aqui. Renúncia de uma religião ou crença. Abandono da fé. Renegação. Isso é apostasia. O título do meu post vai ser Silêncio, um drama sobre apostasia. E aqui, ele foi baseado no romance, né? De 1966, ficção histórica, né? Ele não é exatamente uma história real, né? Vai saber, mas ele não é tratado como uma história real. Mas ele relata um fato histórico, né? Que esse tipo de coisa aconteceu mesmo no Japão. Ele é uma história narrada pela pessoa, assim, em primeira pessoa, né? Pelo cara que tava lá. Venceu o prêmio, beleza. Acho que aqui não tem nada tão importante. Vamos começar o resumão. Esse resumo aqui vai me ajudar. Eles são portugueses, tá? Eles são jesuítas portugueses. E é basicamente assim. Eu vou puxar da minha memória primeiro, que acho que eu me sinto melhor. E também, senão eu vou demorar menos, eu acho. Vai mais rápido. Tem 2 meninos. Um deles é o Miranha, tá? O Homem-Aranha. Que eles são jovens. Eles têm um mestre, né? Eles estão preocupados com esse mestre que sumiu. Foi pra fazer uma missão no Japão e sumiu. Nunca mais voltou. Aí eles recebem lá, são chamados na sala pra conversar com o superior. E o superior fala que o mestre deles, o Ferreira, o mestre deles, ele ficou no Japão e se tornou um apóstata. Ele negou a fé e ficou morando no Japão. E eles não acreditam. Eles falam, que isso, o meu mestre, é impossível. Ele era a pessoa mais fervorosa que eu conhecia. Deve ter alguma coisa errada, é impossível. E ele insiste e pede para ser mandado pro Japão, para ir atrás do mestre. Daí vão os 2 meninos, tá? Pro Japão, atrás do mestre. E aí eles chegam lá, eles conhecem os japoneses. Eu tenho umas coisas anotadas aqui, esquecendo nada. Tá. Eles conhecem o japonês e tal, e ficam sabendo que há perseguições e tal, e logo chega a perseguição. Tá? Assim, eles estabelecem um culto, né? Ele fica muito feliz, ele fica deslumbrado com a fé daqueles camponeses japoneses. Tem mais fé do que ele! Ele fica pasmo. Esses caras têm mais fé do que eu, que vim do monastério, tá ligado? Ele fica quase que horrorizado até, em certa parte. E outra parte dele fica maravilhada com aquilo, né? Com aquela fé daquelas pessoas. Enfim, mas daí dura vários tempos, tá? Daí ele descobre outra aldeia, e ele vai pra outra aldeia e tal. Mas enfim, cedo ou tarde chega uma hora que chegam os inquisidores, tá? O pessoal que quer acabar com a religião cristã no Japão. Os daimyos lá, né? Os líderes do Japão, que acham que o cristianismo não é produtivo no Japão, não serve pra nada, eles querem acabar. E eles fazem o seguinte, eles têm como se fosse um ritual, um procedimento lá, eles chamam de formalidade, que eles pegam uma pedra esculpida Jesus, né, desenhado Jesus, Virgem Maria e tal, eles põem no chão e a pessoa tem que apostatar, pra mostrar que ele não é cristão, né, tem que pisar na imagem de Jesus Cristo. Eles andam, os inquisidores, eles andam com aquela pedrinha, vou deixar a imagem do filme aqui. Eles andam com aquela pedrinha pra fazer os camponeses apostatarem, né. Aí chega na aldeia e... tô tentando lembrar certinho pra vocês. Enfim, vou resumir a história toda. Tem um momento, o Homem-Aranha aí, o Garfield, ele fica muito preocupado, porque eles matam as pessoas que se negam a pisar, né? E os caras não querem pisar. Aí eles escolhem, né? Eles sequestram um cara e voltam com ele e falam, ó, eu vou dar 3 dias pra vocês. Se vocês não entregarem o padre, que deve estar entre vocês aí, que a gente ficou sabendo, que tinha 2 padres, na verdade, né? Nós vamos levar mais 3 aqui, tá? E aí eles vão conversando, enquanto isso, nesse inteirinho, e um dos aldeões perguntam pro padre, ô padre, mas... e se eles fizerem a gente pisar na imagem? O que a gente faz? Aí o Homem-Aranha fala, pisa, pode pisar. Pisa, pode pisar. Mas já o amigo dele fala, o quê? O que você tá falando? Não pisa não, não é pra pisar. E aí é engraçado esse momento é lindo. Eu acho um dos momentos mais incríveis do filme, porque os aldeões ficaram com as 2 perspectivas. Dos 2 jeitos eles seriam salvos, pisando ou não pisando. Né? Porque tem um cara, agora acho que é o momento de falar dele, Kishihiro, algo assim. Eu coloquei aqui o apóstata insistente. Ele é o cara que toda hora que pegavam ele pisava. Mandava pisar, ele pisava. Mandava cuspir, ele cuspia. Só que ele sempre voltava e se confessava o culpado. Ele era um cristão fraco, tipo Judas, entendeu? Então, enfim, chegam os inquisidores, manda pisar. Eles pisam, todos pisam. Só que o inquisidor não acredita. Ele fala, você hesitou. Agora você tem que cuspir, cospe aí. Daí eles não querem cuspir, eles não conseguem. Só quem cospe é o insistente, o Judas, o Kishihiro. Aí eles são levados e são crucificados no mar. E quando todo dia a maré sobe, né? E o que mais demorou pra morrer, morreu. E demorou 4 dias pra morrer, crucificado lá, né? Todo mundo olhando e tal. E os inquisidores perceberam que não era bom matar padre.
tá? Porque a fé só aumentava, o cristianismo só aumentava. E também não era bom matar os cristãos, porque o cristianismo só aumentava. Quanto mais cristão você aumentava, mais o cristianismo aumentava. Então os japoneses começaram a usar uma outra abordagem, né? Já vou explicar. Vamos ver o que vem depois aqui. Ah, tá. Aí tem um momento, cara, que é incrível, um dos melhores momentos do filme. Que o Homem-Aranha tá olhando na água e ele vê o reflexo de Cristo na água, no rosto dele. E aí aquele momento é de vaidade. Fala, não, então sou eu sou Cristo. Ah, daí ele começa a dar risada, ele se sente gostosão. Tá ligado? Quando ele levanta da água, tá cheio de soldado em volta dele. Ele toma um susto. Naquele momento ele é pego. E agora entra aqui a parte de dizer que como que funcionava lá, né? Então os japoneses, os inquisidores, perceberam que não adianta matar cristão e muito menos matar padre. Então eles fazem um processo de tortura psicológica para fazer o padre se tornar um apóstata, tá? Não esqueça, é um filme sobre apostasia, é o foco. Porque, inclusive, aqui vem o maior spoiler do vídeo, tá? Se você quiser assistir ainda, é melhor parar aqui. O mestre dele, que ele foi atrás, se tornou um apóstata, tá? E chegou a escrever um livro contra a religião cristã, mostrando que a religião cristã era uma fraude, tá? Tem uma hora que chega um soldado que fala vários idiomas, inclusive o português, e questiona ele sobre Buda, né? Fala, vocês menosprezam o budista, não sei o que. Ele fala assim, o Cabral veio aqui, falava mal da nossa comida, não sei o que, vocês são todos iguais e tal. Aí o padre responde a ele, sempre, esse Homem-Aranha, esse padre Miranha, ele sempre tem uma resposta muito boa. Enfim, ele fica deslumbrado com a fé das pessoas ali, e o fato dele estar ali como quase que o Messias daquelas pessoas, né? Mesmo, eu devia ter anotado, eu não lembro bem, era um trecho legal. Mas enfim, deixa pra lá. Então ele discute e o padre fala pra ele assim, olha, mas Buda morreu, né? Assim como o nosso Messias também morreu por nós. Aí o cara fala pra ele, o budista fala pra ele, ó, aponta pro sol, né? E fala, aquele é o nosso Deus. Mostrando que o sol é o Deus deles, né? Ah, sim, e daí o cristão tenta explicar o Messias, né? Eu assisti ontem, tem tanta coisa na minha cabeça, dormi mal. Não lembro tão bem quanto eu gostaria, infelizmente. Mas como eu disse, vale muito a pena assistir, vocês devem ver. O cara chega na cela dele, começa a conversar, reclamar, falar do budismo, e ele tenta explicar o aspecto messiânico do cristianismo pro budista. Né? Ele fala, mas o Buda também morreu, né? Mas o nosso Messias não morreu, ele vive. Tá, daí tem uma hora que ele tá conversando com o Inquisidor Supremo, tá? O chefe dos Inquisidores. Ele tá explicando a verdade pro cara, tá? Porque o Inquisidor fala assim, esse negócio de cristianismo aí, ele não serve pro Japão. Aqui não é verdade, ele pode ser verdade lá no Ocidente, aqui no Japão não é. E ele responde pro Inquisidor, se não é verdade no Japão, ou em todo mundo, então não é verdade, sabe? É muito boa essa conversa com o Inquisidor, muito interessante. E aí fica aquela história, de que enquanto mais gente sofre e morre, maior se torna Cristo, o cristianismo, né? Maior a fé das pessoas em Cristo. E aí ele já fala pro Inquisidor, essa cena é muito legal, ele fala assim... não, a verdade é a verdade. A verdade é isso e acabou. Cadê? Por que vocês não poupam tempo e já não me levam logo pro Inquisidor? Ele não sabia que estava cara a cara com o Inquisidor. O Inquisidor não queria matar ele, queria fazer dele um apóstata. Tá? Aí o seguinte, todos os guardas ali, principalmente o Inquisidor, apostaram que pela arrogância dele, ele se entregaria rápido. E eles tinham razão, porque esse Homem-Aranha aí, esse personagem... Ele era bem arrogante, ele era um cara meio escrotinho, sabe? Tinha filho, todo mundo ia comer, toda hora as pessoas iam comer, e as pessoas faziam oração. E ele esquecia, já tava comendo, esquecia de fazer oração. E ele que era o padre, mano, escutava a confissão das pessoas. Muito engraçado. Então é o seguinte, daí ele tem um diálogo com o mestre apóstata, né? O mestre dele, que ele finalmente encontra o mestre dele. Eu tô pulando várias partes, tá? O filme é longo e tem muita coisa interessante. Tô falando o que é mais emblemático, assim, importante. Então ele tem uma conversa muito importante com o mestre dele, onde ele fica traumatizado, sabendo que o mestre dele se tornou um apóstata. E ele acha que ele jamais vai se tornar um apóstata, né? Daí tem uma noite que o líder inquisidor diz que tem certeza que foi a mesma noite, as mesmas circunstâncias que o mestre dele apostatou. E ele tem certeza que ele vai apostatar naquela noite também. E aí o seguinte, o que fez ele... E ele apostatou, tá? O personagem principal apostatou. Pisou na imagem de Cristo, ok? Porque tem uma... Eles levam ele pra um lugar onde um monte de pessoa tá sendo torturada, tá? E ele vê aquilo, ele fica desesperado. Ele começa a gritar, gente, pisa! Pisa em cima, podem apostatar. E o guarda fala, não, eles já apostataram. Eles já pisaram. Eles estão sendo torturados por você. Eles só vão ser libertados quando você pisar. Quando você apostatar. Mas só isso ainda não bastou, tá? Precisou vir o mestre dele, o ex-mestre, né? Comer a mente dele. Com as coisas muito coerentes, viu? Porque com certeza ele lembrou e puxou na mente dele, na memória, que ele olhou o reflexo lá e viu Jesus e se sentiu gostosão. Com certeza ele lembrou daquilo. Porque o mestre começou a falar o seguinte. Você acha o quê? Você acha que você é Cristo? Você acha que essas pessoas estão morrendo por tua causa? Você acha isso justo?
né? Só porque você quer ser o gostosão. Tem um guarda que fala pra ele assim, o líder fala assim, o preço da sua glória é a morte e o sofrimento de todos esses camponeses aí. Então ele fica numa sinuca de bico, ele é muito interessante. Só que aí acontece uma coisa impressionante, linda. Né? Ele não ia pisar, ele não ia, mas ele olha para a imagem de Cristo e eu tô pulando uma parte que eu escrevi lá no começo. Ei, caramba, agora é hora de falar. É o seguinte, o nome do filme é Silêncio, tá? O silêncio de Deus fala através de tudo que ele passou por Deus. Ele fica reclamando. Ele tem uns momentos de catarse, sim, que ele fala, mas poxa, por que Deus não fala nada? Essas pessoas, por que essas pessoas sofrem tanto? Eles têm mais fé do que eu. E por que eles têm que passar por tanta coisa ruim? Por que Deus não faz nada, não fala nada? Por que esse silêncio? Por isso que o nome do filme é Silêncio, tá? E é um filme sobre apostasia. Cara, esse filme ele é incrível, mano. É um dos melhores filmes que existe na face da Terra. E aí o seguinte, ele... Então acho que eu expliquei bem, né? Aí, finalmente, Jesus fala com ele, rompe o silêncio e fala, pisa em mim, pode pisar. E então ele pisa. E depois que ele pisa, ele já cai no chão e já bota a cabeça em cima, sabe? Desespero, chorando, etc. Essa cena é linda, linda. Esse filme é o seguinte, cara. Você vai assistindo esse filme... Até o final do filme, a última cena do filme, antes dos créditos, você fica pensando assim, caramba, a que veio esse filme? Qual é a moral da história? É um filme cristão ou é um filme ateísta? Eu tô falando sério pra vocês. Você chega no final do filme, você ainda tá pensando, caramba, esse é um filme cristão ou é um filme ateísta? A que veio? Qual será a moral da história? Tá ligado? É muito impressionante. Então ele pisa e tal, e aí ele apóstata, né? Tá, ok. Aí Cristo pede para ser negado, né? Fala com ele, pede para ser negado. Daí ele passa anos como apóstata, ok? Ele serve como... Quando chega comerciantes assim, ele fica fuçando as coisas do cara para achar artefatos cristãos escondidos, né? Ele passa anos fazendo isso. Ele vai também para uma casa, arruma uma mulher e filho. Ele vira um apóstata, tá? Ele parece que estava escrevendo um negócio também para provar que Deus não existe. Ele vira um apóstata completo. Né? E após anos como apóstata, aí acontece o seguinte, esse Judas insistente aí, que toda hora pisava e cuspia e traía ele, não sei o que, pra ficar vivo, era o mais fraco, não tinha fé nenhuma, ele não gostava desse cara, tá? Toda hora o cara vinha se confessar com ele, e ele não queria ouvir a confissão e perdoar o cara, ele não gostava, o cara irritava ele, tá? Era um cara muito falho, né, muito fraco. E depois ele se sente mal, porque ele próprio também foi fraco, né, de certa forma, né. É complicado, né. Mas aí acontece o seguinte, no final do filme, uma das últimas cenas, de novo, o apóstolo tá insistente, vem pela quinta, sexta vez já se confessar com ele. Mas dessa vez ele não quer, não é porque ele tá com raiva do cara, como antes, mas ele sempre ouvia, tá, mesmo com raiva, tá bom, vai, fala aí, você quer se confessar, né? Então tá, vai lá, fazia a bênção lá e tal. Aí quando, a última vez que o apóstolo chega pra ele, o insistente, ele não quer ouvir a confissão porque ele já não é mais um padre. O cara chega e chama ele de padre e fala, não, que isso, eu não sou padre não. Eu não sou mais padre, tá? Eu não posso ouvir tua confissão, eu não sou padre. Aí nesse momento, cara, final do filme, quase o final do filme, Deus fala com ele. O Deus, agora não é Cristo, é Deus. Rompe o silêncio e fala com ele. E fala assim, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive com você, né? Aí volta aquela história, que o silêncio de Deus fala através de tudo que ele fez. Porque toda a vida dele, tudo que ele fez foi por Deus. Isso já é Deus falando. E aí ele entende tudo. Mas ele continua fingindo que é um apóstata, né? Senão ele ia morrer no Japão. Fechou? Fechou. Agora pra encerrar. Ele é o seguinte daí. Então esse filme você fica sem entender se ele é um filme ateu ou é um filme cristão. Aí a última cena do filme ele morre, né? Ele morre e ele vai ser enterrado ou queimado, não sei como é os rituais dele lá, né? Acho que é cremado, queimado. Mas a última cena do filme, ele tá de cócoras dentro de um barril, assim, para ritual de sepultamento, né, de, sei lá, de queimar, não sei. E ele tá com a mão juntinha assim, ó, e tá sepultado, né, de cócoras, né, como se fosse agachadinho assim. E aí dá um zoom, a câmera vai dando um zoom no cadáver dele. Vai dando zoom. Dentro da mão dele tá um crucifixo, mano. Dentro da mão dele tá um crucifixo, dá um foco naquele crucifixo, assim, ele brilha, como se saísse uma luz do crucifixo. Acaba o filme. Aí entra os créditos, assim. Aí você vê que o filme é cristão. Ele veio pra, você vê que o diretor Scorsese é cristão, entendeu? E você sabe que ele tem essa habilidade de fazer isso? Porque o filme Tentação de Cristo é a mesma coisa. Eu não vi ainda, tô devendo, ainda vou ver. Mas muitos de vocês devem ter visto, algum de vocês. Os irmãos aqui no reino já viram. Ele é a mesma coisa. Você assiste e fica assim, ué, será que esse filme é ateísta? Que bagulho bizarro, o que tá acontecendo? Você fica achando que é coisa de ateu. Aí você chega no final, você vê, é cristão mesmo, sabe? Mas é um cristão meio luciferiano, né? Meio diferenciado. Esse filme, cara, eu conheci ele há muitos anos atrás. Vamos ver a data. Foi no ano que lançou que eu conheci o filme. Lançou em 2016, mano. Caraca. Só que ele é um remake, tá? Eu descobri
pesquisando. Ah, tem no YouTube a versão antiga dele, tá? No YouTube você consegue ver a versão antiga desse filme, que é dos anos 70, 60, algo assim. Ele foi feito um remake, enfim, 2016, mano. Esse filme teve um tititi, entendeu? Ah, esse filme é bom, todo mundo falando que o filme era bom. E eu baixei e comecei a assistir. Assisti um pedação. Mas não gostei, mano. Tá ligado? Não gostei, eu não era cristão. Eu não gostei, não achei graça, parei. Pensava em assistir depois, mas nunca assisti, tá ligado? E aí, eis que em 2017 eu conheço o Bob Navarro. E a minha vida mudou pra sempre. Nunca mais foi a mesma. E não só a minha vida. A minha vida muda bastante, sabe? Eu me permito a mudança. Eu era um Zé Ruela qualquer, hoje eu sou um seguidor do Bob, tô aí firme. Eu já fui careca, hoje sou cabeludo. Já fui magro, hoje sou gordo. Tá ligado? As coisas mudam na minha vida, eu permito. Não sou apegado a vícios, né? Digamos assim. Tem vídeo que eu apareço fumando, hoje não tô fumando nada. Enfim, e aí me tornei cristão, cara. E por muito tempo eu queria lembrar desse filme, sabe? Eu pensava, eu falava, caramba. Eu comecei a ver vários filmes sobre o cristianismo, né? Vários. Inclusive, tá marcado na minha agenda aqui pra assistir A Última Tentação de Cristo. Eu não sei por que eu não assisti. É aquele tipo de coisa que você para e pensa, por que eu não vi ainda? Não tem um motivo, não tem um só sequer motivo razoável, coerente pra eu não ter visto ainda esse filme. E ontem eu comecei a ver, mas já era 5 da manhã, mano. Falei, não vai dar, tive que cancelar. Mas enfim, tá na lista e talvez eu faça isso hoje nos próximos dias. Aí volto aqui e falo com você de novo sobre a Última Tentação de Cristo. Que é do mesmo diretor. Muito bem lembrado. É do Scorsese. O mesmo cara que fez A Última Tentação de Cristo fez o Silence aqui com o Miranha, o Garfield. Ok? Enfim, eu assistia vários filmes cristãos, já postei no site, eu adoro. Hoje eu sou um cristão fanático, né? Não tenho a menor vergonha de falar isso, eu sou um cristão fanático. E aí eu queria lembrar desse filme, mas nunca lembrava nem o nome. Não lembrava nem o nome, cara. Eu queria lembrar, eu só sabia que era um filme sobre cristãos que iam pregar o evangelho no Japão. Só isso, mas não sabia o nome. E eis que recentemente apareceu pra mim e eu agora não consigo lembrar como. Não consigo, não consigo. Para pra pensar, não consigo. Não é importante também. O fato é que apareceu. Eu baixei e assisti. E, mano, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. É fácil um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. É incrível, é incrível. Mas, gente, então é isso. Eu demorei. Desculpa gaguejar, enrolar, esquecer, demorar. Mas eu achei importante fazer esse resumão. Espero que acrescentem pra vocês. Se quiserem ver o filme, vale muito a pena. Com certeza mudou minha vida. Me fez refletir sobre muitas coisas, cara. A gente não pode se achar. A gente tem que ter humildade, entendeu? Baixar a cabeça, sabe? E refletir muito, cara. E orar, né? E filosofar, porque a gente nunca sabe o tipo de provação que a gente vai passar, né? Esse menino do filme, ele ficava esperando ser testado. Mas quando que eu vou ser testado? O teste já é esse. O teste é você ficar no meio desse povo achando que não está sendo testado. Esse é o teste, né? Quando eu falo para as pessoas que Deus quer que... o que será que Deus quer que eu veja? Ele tá vendo, ele quer que você veja exatamente aquilo que está na frente dos seus olhos. Aquilo que você está vendo. É isso que ele quer que você veja, né? Tem uma visão mais clara, né? Enfim, já falei muito disso. Mas enfim, já demorei mais, tem outros assuntos para tratar. Vou encerrar por aqui. Fiquem com Deus e luz para nós. Estou na Twitch agora, é Consim Rogério 2.